Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem e cuidando, de vocês, uns dos outros, dos seus familiares, permanecendo em casa. Eu sei que nós estamos vivendo em um momento bem diferente daquilo que a gente está acostumado, bem fora da nossa rotina, mas nem por isso a gente vai deixar de seguir com o nosso conteúdo, de estudarmos, de continuarmos nos preparando aí para os nossos assuntos. Então hoje eu queria avançar um pouquinho mais com vocês. Nós estamos falando das operações com os radicais. Na semana passada eu postei para vocês lá no escolar um material onde a gente falou de adição e subtração de radicais, falamos da multiplicação e da divisão com radicais, porém eram com índices que fossem iguais. Então hoje a gente vai continuar falando das operações com os radicais, mas começando com a multiplicação e a divisão quando os índices eles são diferentes. Então quero que você me acompanhe, da mesma forma que eu pedi lá no material, faz as suas anotações no seu caderno, deixe o seu caderno completo para você não ficar perdido, não deixe de fazer os exercícios e tudo isso que eu estou falando com vocês aqui agora também está lá no portal escolar para você acompanhar no seu material, ok? Então a gente vai começar falando da multiplicação e da divisão com radicais, só que os índices deles são diferentes. Então tá aqui, multiplicação e divisão com radicais de índices diferentes. A gente não consegue fazer essas operações se os índices forem diferentes. Então, antes da operação, nós temos que preparar os nossos radicais. A gente tem que torná-los com índices iguais. E como que a gente faz isso? Então, através do exemplo que eu quero desenvolver aqui com vocês, nós vamos multiplicar a raiz de índice 4 de 2 ao quadrado vezes a raiz de índice 5 de 2 ao cubo. Quando a gente viu que os índices são iguais, era só a gente multiplicar os números que estavam dentro da raiz, os dois radicandos. Mas quando os índices são diferentes, a gente não pode multiplicar já de imediato esses números. Nós temos primeiro que preparar essas raízes para elas serem multiplicadas. Como que a gente consegue, então, deixar essas duas raízes com os índices iguais? Então, nós vamos fazer o MMC entre 4 e 5, que são os dois índices que apareceram aqui para nós. Você lembra de MMC? A gente escreve 4, 5, passa o traço e vamos dividindo somente por números primos. Começa com quem? Com 2. O 4 dividido por 2? 2. O 5 dá para dividir por 2? Não dá. Então, a gente repete ele aqui. Por 2 de novo, 1, 5. Por 5, 1 e 1. Então, eu consegui terminar o meu MMC. Faço, então, a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. O MMC de 4 e 5 é 20. E aí, descobri o MMC. Qual é o próximo passo? Eu preciso deixar essas duas raízes com o índice 20, que é o índice que nós descobrimos a partir do MMC. Os números que estão no radicando, eles permanecem o mesmo. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. E como que fica, então, o expoente desse número? Do 4, para ele virar 20, o que aconteceu? Então, a gente pensa na operação inversa, que facilita para nós. 20 dividido por 4, 5.
esse resultado precisa multiplicar o número que já estava no expoente. Se eu já tinha 2, eu vou pegar o 2 e multiplicar o 2 por quanto? Quanto deu o resultado da divisão de 20 por 4? 5. Então, eu vou multiplicar por 5. A mesma coisa do lado de cá. Eu já tinha 3 e vou multiplicar esse 3 por quanto? Pelo resultado da divisão do índice novo pelo índice anterior. 20 dividido por 5, 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4. Feito isso, então agora eu consigo organizar. Vai ficar raiz de índice 20 de 2 elevado 2 vezes 5, 10, vezes raiz de índice 20 de 2 elevado 3 vezes 4, 12. Agora que os índices já são iguais, vale a mesma regra que nós já vimos na semana anterior, na nossa última aula. Posso juntar? Posso. Fazendo que operação? A multiplicação entre eles. E quando eu tenho? Vou juntar em uma única raiz de índice 20 de 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 12. Quando eu tenho essa multiplicação de potências de mesma base, relembrando que a gente já falou no início do ano, qual é a regra para multiplicação de potências de mesma base? Você ainda recorda? Qualquer coisa, volta no seu caderno para você lembrar as propriedades. A gente conserva a base, quem está na base? O 2, e na multiplicação soma os expoentes. Então, isso vai ficar raiz de índice 20 de 2 elevado a 10 mais 12 no expoente. Simplificando, então, melhorando para nós, raiz de índice 20 de 2 elevado a 22. Então, isso aqui é o resultado dessa multiplicação. Só que quando a gente chega nessa parte final, sempre que for possível a gente simplificar a nossa raiz, nós vamos fazer isso. Como que eu sei que eu consigo simplificar essa raiz? Quando o expoente for um número maior que o índice, ela é possível de ser simplificada. Como eu posso escrever essa raiz? Vocês concordam comigo que eu posso escrever 2 elevado a 20 vezes 2 ao quadrado? Eu simplesmente separei o 22, utilizando a mesma propriedade, só que agora de forma inversa, para deixar esse expoente igual o índice da raiz, que aí a gente relembra de outra propriedade que a gente já comentou. Quando o índice é igual ao expoente, esse número ele consegue ficar do lado de fora da raiz, a gente fala que ele sai para fora da raiz. E esse 2 ao quadrado, tem como sair? Não, esse não tem jeito. Como que fica então a nossa resposta final? O 2 sai para fora multiplicando essa raiz e o 2 ao quadrado permanece dentro da raiz. E a gente ainda pode escrever que isso é 2 raiz de índice 20. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Resposta final da nossa multiplicação ali. Certo? Ainda tem o exemplo da divisão. E o que vai acontecer com a divisão? O passo a passo, todo o processo é o mesmo. Então, quero fazer com vocês um exemplo utilizando a divisão. Nós vamos dividir raiz quadrada de 5 ao cubo dividido por raiz quadrada raiz cúbica, de 5 elevado a 4. Então, de novo, para eu conseguir fazer a divisão, os índices dessas raízes precisam ser iguais. Eles estão iguais? Não estão. Quando não tem nada no índice da raiz, você lembra quem está ali escondido? O 2. Não vai esquecer, não é o 1, é a raiz quadrada. Como que eu faço, então, para transformar essas duas raízes em raízes que tenham o mesmo índice? De novo, o processo utilizado é o MMC. Qual é o MMC entre 2 e 3? Esse é fácil, porque os dois números são primos, então é simplesmente
multiplicar um pelo outro. O MMC de 2 e 3 é 6. Significa que a primeira raiz precisa aparecer índice 6 e a raiz do denominador também precisa aparecer índice 6. Os números que estão dentro da raiz, eles são os mesmos. A gente tem que tomar cuidado agora com o expoente. O expoente anterior é 3 e ele precisa multiplicar por quanto? O 2, para virar 6, o que aconteceu? A gente utiliza o processo inverso para saber por quanto a gente multiplica. 6 dividido por 2, 3. Então, nós precisamos multiplicar por 3. 6 dividido por 3, 2. Então, nós precisamos pegar o 4 e multiplicar por 2, que é o resultado da divisão do índice novo com o índice antigo. Então, só organizando aqui o que a gente já tem até agora. Raiz de índice 6 de 5, 3 vezes 3, 9, 5 elevado a 9, dividido por raiz de índice 6 de 5 elevado a 8. E aqui agora, quando os índices já estão iguais, a gente faz a divisão juntando esses dois números. Posso transformar em uma única raiz de índice 6, de 5 elevado a 9, dividido por 5 elevado a 8. E aí você lembra da propriedade de potenciação com a divisão? A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes na divisão. Então, isso vai ficar raiz de índice 6, de 5, 9 menos 8, 5 elevado a 1. Ou simplesmente raiz de índice 6 de 5, porque o 1 a gente não precisa escrever. E esse resultado final, essa resposta dessa divisão, tem como a gente simplificar igual nós fizemos com o anterior? Não tem jeito. Por quê? Porque o expoente já ficou menor que o índice. Quando o expoente é menor, não tem como simplificar. Só é possível a gente simplificar quando o expoente fica maior que o índice, ok? Tudo bem. Continuando então, dentro das operações com os nossos radicais, quero falar com vocês agora sobre a potenciação, envolvendo também os radicais. Quando a gente vai ter a potenciação, a gente tem um expoente junto com uma raiz. E o que isso acontece? Esse expoente, ele é expoente de todo mundo? Ele é expoente do índice? Ele é expoente só do expoente que está dentro da raiz? Então, observa comigo como que a gente desenvolve. De forma geral, a gente pode ter a raiz de índice n. O que é esse n? Qualquer número de a elevado a p. E aí eu tenho uma nova potência, um outro expoente dessa raiz toda. Para desenvolver esse expoente aqui do lado de fora, ele é somente expoente do número que está aqui dentro. A gente não multiplica esse expoente pelo índice, ele só multiplica o outro expoente. Lembra quando a gente falava de potência de potência? Aqui é a mesma situação. Esse expoente vai multiplicar o expoente que está dentro do parênteses. Então, cuidado, ele não multiplica o índice. Quero fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor. E quando tiver número aqui do lado de fora? Aí sim, esse expoente ele é também do número. Ele só não vai ser expoente do índice. Olha só o primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês. Vamos calcular aí a raiz de 2 ao cubo. O 2 tem algum expoente aqui? Não, na verdade tem. Quem é que está escondido aqui? Sempre quando a gente não tem nada, é o número 1. Como que eu desenvolvo a potência dessa raiz? Vai ficar raiz. O índice muda? Não, o índice não muda. De 2, 3 vezes 1, de 2 ao cubo. E o que é 2 ao cubo? Se você quiser, a gente ainda pode simplificar mais ainda. 2 ao cubo é 8.
E a raiz quadrada de 2 ao cubo, raiz quadrada de 8? Tem como a gente simplificar? Você lembra como que a gente simplifica? A gente fatora esse número. Então, vamos fatorar aqui rapidinho. Pega o 8 e fatora por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Se é uma raiz quadrada, eu faço grupos de 2 em 2. Tem um grupo de 2, então 1, 2 sai para fora da raiz e esse outro 2, ele fica dentro da raiz. Então, isso tudo é a mesma coisa que 2 raiz de 2, certo? Primeiro exemplo. Segundo exemplo que eu quero fazer com vocês é de 3 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Olha o que acontece de diferente nesse próximo exemplo. Eu tenho um número que está multiplicando essa raiz e eles estão dentro do parênteses com esse expoente. Significa que agora o 3 também precisa elevar ao quadrado. Então, se eu fosse separar, vai ficar 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9, vezes a raiz de 4. Só que a raiz de 4, ela é exata, nem precisava da gente desenvolver 4. Por quê? Porque se o índice da minha raiz é 2 e o expoente também é 2, se é o mesmo número, esse 2 ele pode sair para fora da raiz. Então, fica 9 vezes 2. Resultado final, 18. Mas ainda tem um terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Nesse próximo exemplo, talvez a gente precise recordar do que vocês já estudaram sobre produtos notáveis. E lá no material de vocês, no escolar, eu coloquei um resuminho dos 3 produtos notáveis que a gente precisa lembrar. Esse aqui é o produto da soma. Como que a gente desenvolve? Você lembra lá da frase dos produtos notáveis? Quadrado do primeiro, como é o da soma? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Me ajuda a desenvolver lembrando dos produtos notáveis então. Quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro e segundo são os números que estão aqui, na ordem que eles aparecem, mais o quadrado do segundo. E aí agora a gente só vai desenvolver e organizar tudo isso aqui que a gente tem. O que é 5 ao quadrado? 25. Mas, esses números que estão multiplicando a raiz, eu posso juntar? Posso. 2 vezes 5, 10, raiz de 3, mais uma raiz, que é índice 2. Com o expoente, que é índice 2, a gente pode tirar esse número para fora da raiz, mais 3. Do jeito que está aqui, e relembrando o que a gente viu na nossa última semana nas aulas que eu postei para vocês, como que eu posso juntar esses números? Posso juntar número que tenha raiz com número que não tenha? Não, a gente só pode juntar aqueles termos que são semelhantes. Como eu faço? O 25 eu posso juntar com 3. E esse 10 raiz de 3, vai ter outro número que a gente possa juntar? Não, então ele repete no nosso resultado. 25 mais 3, 28, mais 10 raiz de 3. Essa aqui é a nossa resposta final. Não tem como a gente juntar esses dois termos, porque eles não são semelhantes. Ok, turma? Espero que tenha ficado claro para vocês. Ficou com dúvida? Releia o material, releia a apostila de vocês, o livro que vocês têm. Tem também, mais uma vez relembrando, no portal escolar, esse material todo descrito para vocês. Faça a leitura, faça as suas anotações e também, principalmente, não deixe de fazer os exercícios que estão indicados. No final da semana, eu coloco a resolução para vocês. Então, muito obrigada, continuem estudando, continuem se dedicando e quando a gente puder, a gente se encontra. Tchau, tchau!